Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, um vídeo que a galera tem me pedido muito para fazer desde ontem, a minha seleção da Copa do Mundo de Clubes. E tem jogadores de clubes brasileiros. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para acompanhar estatísticas, resultado, classificação, tudo isso em tempo real. E o melhor, você baixa o Flash Score totalmente de graça e usa totalmente de graça. Não tem nenhum tipo de pegadinha, é só vir no primeiro comentário fixado, clicar ali no link que tá, fazer o download na sua loja de aplicativos, começar a usar. Vamos lá. Terminou a Copa do Mundo de Clubes no domingo, e aí eu quero fazer esse vídeo hoje, fazendo uma espécie de seleção do campeonato, que é uma coisa tradicional, e amanhã quero fazer um outro vídeo falando sobre... Eu tinha até prometido esse vídeo na semana passada, falando sobre como a FIFA pode deixar a Copa do Mundo de Clubes mais respeitada. E aí, principalmente com o viés europeu, tá? Então, quero fazer, vou ver se eu faço esse vídeo amanhã, terça. Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui da Copa do Mundo de Clubes. E tem um montão de coisa acontecendo, né? O Campeonato Brasileiro voltou com polêmica de arbitragem, tem o caso do Pedro, tem o caso do Arias podendo ser vendido, tem o caso do Pedro no Flamengo. Então, vou tentando acomodar aqui para falar de tudo, sempre fazendo os vídeos ali, um vídeo de manhã, mais ou menos 9h30 da manhã, um vídeo à tarde. Falando da seleção, da minha seleção da Copa do Mundo de Clubes, antes de eu mostrar a minha seleção, eu quero trazer para vocês a seleção do Flash Score. E como foi montada a seleção do Flash Score? Todo jogador que jogou a Copa do Mundo de Clubes recebeu a análise minuciosa do Flash Score, a análise estatística do que ele fez e foi recebendo uma nota. E aí o Flash Score pegou os melhores em cada posição com as melhores notas e montou essa seleção aqui. Vamos lá. Seleção do Flash Score. Bono, aí com uma linha de 3 defensores, Hakimi, Koulibaly e Thiago Silva. Como o ala pela direita foi o Olise, o ala pela esquerda o Arda Güler, aí não é bem ala, né? É jogadores de meio campo, no geral. Olise e Arda Güler, Rubem Neves por dentro, junto com o Fabian Ruiz. E na frente, Pedro Neto, Palmer nas pontas, ambos do Chelsea, e Gonzalo Garcia, do Real Madrid. Essa foi a seleção do campeonato segundo as notas, as médias estatísticas do Flash Score. Essa seleção tem muita coisa parecida com a minha. Tem aí 1, 2, 3, 4, tem 5 jogadores aqui que estão na minha seleção também. Mas essa seleção, na minha visão, as métricas estatísticas do Flash Score, que é outra questão de análise, né? Outra coisa. Por exemplo, eu tenho 6 jogadores que na minha não estavam e estão no do Flash Score. Por isso que eu digo, né? Flash Score totalmente de graça, você faz o download aqui no primeiro comentário. Então vamos à minha seleção. A minha seleção da Copa do Mundo de Clubes é essa aqui. E aí tá aqui com essa arte maneira que a galera lá da TNT Esportes preparou. Tem um vídeo desse também rolando lá no Instagram. A minha seleção ficou assim: Fábio, goleiro do Fluminense, e eu fiquei muito na dúvida com o Bono. O Bono tem 2 jogaços que ele jogou demais contra o Real Madrid e contra o Manchester City, principalmente. A grande atuação, a grande atuação única desta Copa do Mundo de um goleiro é do Bono no 4-3 contra o Manchester City. Mas se a gente pega todo o campeonato, para mim, o Fábio foi o melhor goleiro e mostrando uma segurança, uma consistência com defesas absurdas, o que ele fez contra a Inter de Milão, o que ele fez contra o próprio Al Hilal, já tinha jogado assim muito bem contra o Mamelodi no primeiro tempo, então para mim, o meu goleiro é o Fábio. Linha de defesa, com 4 defensores. Lateral direito, Hakimi. Esse, para mim, acho que é uma unanimidade. Miolo de zaga, o meu é igualzinho o do Flash Score. Thiago Silva e Koulibaly. O Koulibaly fez uma Copa do Mundo irretocável e o Thiago Silva deu aula. Thiago Silva foi impressionante o que fez e sendo um dos rostos do Fluminense na semifinal. E na lateral esquerda, Cucurella.
Cucurella, eu realmente não entendo a perseguição que se criou contra o Cucurella. Ele não é o primeiro e nem o último jogador chato, ele não é o primeiro nem o último jogador que vai provocar, e ele é um lateral esquerdo que cada vez mais se provando ser um ótimo lateral esquerdo. Esse daí eu fiquei na dúvida até o final, porque o Nuno Mendes também fez um campeonato, uma Copa do Mundo muito boa, só que na final a gente tem o Cucurella sendo importantíssimo para o Chelsea, inclusive salvando o que poderia ser 1-0 do PSG, e aí talvez a história do campeonato fosse outra, porque a gente já viu o que faz o PSG jogando com a liderança do placar, e vimos o PSG não conseguir reverter contra o Botafogo e nem conseguir reverter contra o Chelsea. Então o Cucurella fez, e o Nuno Mendes foi muito, muito, muito frágil na marcação na final. Então, por isso, o Cucurella passou a ser o meu lateral esquerdo da seleção. 2 volantes, e aí para mim nenhum pensamento. Quer dizer, fiquei ali com um pesar de não botar o Vitinha. O Vitinha acho que fez uma grande Copa do Mundo de clubes, mas ali os dois, Caicedo e Enzo Fernandes. O que os dois jogam, o que os dois se complementam. O Chelsea tem uma dupla de volantes que, assim, chega a ser estonteante ter essa dupla de volante, porque os dois marcam, os dois ocupam espaço, os dois roubam bola, os dois fazem arrasto, os dois se projetam, os dois passam, os dois são ótimos. Não são brilhantes no sentido de ter aquela técnica refinada, apurada, mas o que eles dão de ritmo, assim, impressionante. E aí a linha de meias. Dois extremos. Um é o Cole Palmer, embora o Cole Palmer não tenha feito uma primeira fase, uma fase de grupos bem abaixo, bem ruim, ele cresceu demais no mata-mata, fez um primeiro tempo contra o Palmeiras espetacular e fez uma final maravilhosa. Não jogou para ser o melhor jogador do campeonato, vou falar sobre isso já, mas nem de longe, que ele foi eleito, numa viagem para mim, mas está na seleção do campeonato. O outro é o Arias. O Arias batalhou, brigou para ser eleito o melhor jogador da competição. Então o Arias fez um campeonato maravilhoso. Muita gente disse que ele jogou mal contra o Al Hilal, porque ele não fez gol, porque ele não... Não é verdade. Ele jogou muita bola, inclusive contra o Al Hilal, o campeonato todo. Então o Arias, para mim, titular, não à toa, ao que parece, está deixando o Fluminense para ir jogar na Premier League no Wolverhampton, fruto desse campeonato maravilhoso. E ali, o último que eu coloquei nessa lista, porque eu estava na dúvida com o Pedro Neto, estava na dúvida com o próprio Dembélé, mas tem que ser o Fabian Ruiz. Que jogador, e um jogador completo de meio campo, inclusive fazendo gol, dando assistência, indo à frente, subindo pressão. Muito, muito, muito bom muito boa a Copa do Mundo de Clubes do Fabian Ruiz. E na frente, o atacante, nós tínhamos várias opções. Guirassy fez uma Copa do Mundo maravilhosa, Gonzalo Garcia, próprio Marco Leonardo, mas eu vou de João Pedro. E por quê? Porque, como eu disse no vídeo do Chelsea campeão, eu ouso dizer que o Chelsea não seria campeão sem o João Pedro. Eu acredito nisso piamente. É um pouco de ser gato mestre? A gente nunca vai saber disso, mas eu ouso dizer e acredito fielmente que o Chelsea não seria campeão se o João Pedro não tivesse largado as suas férias para ir. Ele teve um impacto absurdo. Ele mudou a cara do jogo contra o Palmeiras, o João Pedro. O Chelsea faz o primeiro tempo brilhante, vai para o intervalo ganhando só por 1-0. No segundo tempo, o Palmeiras empata naquele golaço do Estevão e o jogo começava a mudar o eixo do jogo para o Palmeiras, até que o João Pedro entra e muda completamente, traz de volta o Chelsea. Ele não participa do gol do gol contra do Everton, né, do Malu Gusto, mas ele participa de várias jogadas. Então assim, ele muda a cara do jogo, arrebenta na semifinal e joga muito bem na final, fez um gol e ainda atraiu a marcação em várias outras situações. Então, para mim, João Pedro o atacante da seleção. E o técnico, fiquei muito na dúvida entre Enzo Maresca e Renato Gaúcho.
No final, vou colocar o Enzo Maresca, porque ele mexeu no time em vários momentos, ele jogou com o time mais de uma forma, ele escalou o Chelsea com o Palmer de meia, escalou com o Chelsea com um jogador a mais no meio campo, com o Palmer de ponta, escalou o Reece James de volante, escalou o Lavia junto com o Caicedo. Então ele foi mexendo no time, foi ajudando e fez o time crescer, evoluir, e na final uma leitura perfeita de como jogar com esse PSG. Então, para mim, o técnico Enzo Maresca. Melhor jogador jovem, eu vou com o mesmo que a FIFA escolheu, Désiré Doué, embora não tenha tido um campeonato uniforme. Ele teve algumas oscilações bem grandes, mas foi o melhor jovem. E, para mim, o melhor jogador, Caicedo, Moisés Caicedo, para mim o melhor jogador do campeonato. Se você considerar o campeonato todo na fase de grupos, ele foi o único que quis no Chelsea, basicamente, e no mata-mata, tirando o jogo que ele estava suspenso contra o Chelsea, ele jogou demais, o controle, a capacidade, poderia ser o Enzo Fernandes. Para mim é uma loucura falar em Palmer melhor do campeonato. Para mim, por exemplo, antes do Palmer seria o Arias, por exemplo, como melhor, mas para mim o melhor jogador do campeonato se chama Moisés Caicedo. Muita gente colocando o Enzo também, que não tem nenhum absurdo nisso, tá? Mas para mim vou de Moisés Caicedo. O melhor goleiro pela FIFA acabou sendo o Robert Sanches, que é uma loucura. É uma loucura falar do Robert Sanches. Ele foi muito bem na final? Foi. A gente falou sobre isso. Só que o campeonato do Robert Sanches esteve longe de ser bom. Esteve longe, inclusive em confiança, alguns erros. Então, assim, ele agarrou muito na final. Se tivesse, assim, melhor goleiro da final, poderia dar para ele. No campeonato todo, acho que não. Eu voto no Fábio, mas entendo todo mundo que está botando no Bono. Inclusive, o Flash Score, o melhor goleiro do campeonato foi o Bono. E eu fiz também uma segunda seleção, só para dar uma moralzinha. Uma segunda, vamos lá. Minha seleção do campeonato reserva. Goleiro, Bono. Lateral direito, Arnold. Dupla de zaga, Cowell, do Chelsea, e Barbosa, do Botafogo, que fez um campeonato espetacular. Nuno Mendes na lateral esquerda. Dois volantes, Vitinha, do PSG, e Kimmich, do Bayern. Kimmich jogou muito. Na frente, Olise, do Bayern, Dembélé, do PSG, e Pedro Neto. Mesmo o Dembélé só jogando mata-mata, mas jogou demais. Na frente, fiquei muito na dúvida entre Guirassy e Gonzalo Garcia. E aí, pelo quesito surpresa, eu fui de Gonzalo Garcia. Técnico da seleção reserva, ele, Renato Gaúcho. Então assim ficou a minha seleção. Eu sei que vocês vão me esculhambar, eu sei que vocês vão dizer fulano joga tênis, joga golfe, joga paddle, fulano tá jogando videogame e tudo, mas é isso. Não queira mudar a minha seleção já está definida. Sabe o que você pode fazer? Vir no comentário aqui e escrever a sua, que eu vou olhar lá. Escreve a sua seleção aqui nos comentários que eu vou lá. Vou comentar várias. Então escreve a sua aqui. Não queira mudar a minha seleção tá feita. Você pode fazer a sua. Vai aqui nos comentários e faz a sua seleção. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo e faz aquele download bacana do Flash Score, porque a Copa do Mundo de Clubes acabou, mas agora tem o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, e a cobertura do Flash Score vai continuar fantástica. Então é só você vir no primeiro comentário, baixar clicar no link, fazer o download e começar a usar. É de graça para baixar, é de graça para usar, e você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência de sempre. Um abraço. Tchau.